Bom dia, bom dia, bom dia. Extraordinário dia, um dia abençoado. Um dia abençoado para mim de novo, para você, para o universo, para o mundo, para Deus. Mais um dia estou aqui eu com... Oi, Osvânia, lindona, bom dia, um dia abençoado, com as minhas cramiolas. Gente, vocês têm noção? Não, vocês têm noção não. Peraí, deixa eu só fazer uma negócio aqui rapidinho. Ai, chegando o aquecedor mais próximo de mim. Hoje o Nestlé Carpinteiro. Que nome diferente, hein? Bom dia, um dia extraordinário. Porque aqui tá muito frio, choveu hoje aqui em São Paulo. Eu liguei um aquecedor térmico aqui porque tá tenso. Mas enfim. A mente é muito louca, né? Aliás, eu tentei aqui anotar uma coisa que eu tava pensando ali. Mas já fugiu aqui rapidão. Enfim, já voltei pra cá. Eu tava ali escrevendo uma coisa que... Gente, Deus anda revelando tanta coisa pra mim. Muito extraordinário isso. Mas foi mais um desses flashes, assim, desses insights. Não foi uma revelação, mas foi uma revelação. Aliás, vou anotar aqui, porque tudo nessa vida é revelação, tá? Vou anotar isso aqui. Tudo nessa vida é uma revelação. Gente, ó, ontem eu fui finalizar o meu último dia de uma imersão incrível que eu tava participando. Pensa na coisa louca, gente. Vocês sabem que... Nossa, hoje Deus tá complicado aqui. Então, Flor, bom dia. Tô anotando as coisas aqui, gente, porque vai jorrando assim na minha cabeça. Mas, e nesse evento, não sei, ontem, eu sempre falo na minha mentoria, né, que eu falo com almas. Maria, bom dia. E é isso. Deus tem me preparado para falar com almas. E antes de ir nessa imersão que eu tava agora, eu fui em uma outra imersão que aconteceu quinta e sexta, e lá o cara perguntou
Qual é a sua habilidade? Uma habilidade que só você tem e ninguém tem. E aí, eu respondi, nossa, que a minha habilidade era decifrar emoções. Sabe aquela emoção que ninguém entende? Que você sente, mas não sabe explicar? Porque eu atendi em consultório e eu sou turista, né? Há mais de 10 anos. Eu perguntava assim pra pessoa. A pessoa chegava lá pra qualquer problema. Por isso era dona de mim. O que você tá sentindo? E aí muitas vezes a pessoa respondia assim, eu não sei. Ou ela tava sentindo raiva, tristeza, e eu perguntava por quê. E ela falava, não sei. Não tem nada acontecendo pra ela ficar com essa raiva. E outras vezes, a pessoa saía falando, dava 1000 motivos para o que ela estava sentindo. E só que esses motivos também não era o real motivo do porquê que ela estava sentindo. E quando a pessoa fala assim, eu não sei, é a única coisa que não dá pra trabalhar. Porque se você não sabe o que você sente, como é que o outro vai saber? E a acupuntura, ela ativa suas emoções. Ela trabalha muito as emoções. Por mais que seja para tratar uma dor física, como eu falei, do dedo mínimo aqui, do braço, de cabeça, ela precisa, o profissional, o acupunturista, ele precisa identificar umas emoções e sentimentos. Mesmo que ele não identifique isso tão claramente, ele vai trabalhar isso, emoção, tá? Não sentimento, mas emoções. As emoções vão aflorar nos sentimentos. E aí, se a pessoa tem consciência, se ela fala, se torna mais fácil. Pelo menos essa foi sempre a linha que eu atuei. De sempre perguntar o que tá sentindo, o porquê tá sentindo. E quando a pessoa falava, não sei, eu ia ali conversando e tentando clarificar, trazer isso para ela, para que ela pudesse identificar. E aí, nossa, a maioria das vezes, 90%, não vou falar 100%, mas 90% do que eu falava, a pessoa me respondia, é isso mesmo que eu estou sentindo. É isso que eu tô sentindo. E aí eu ia, por que você tá sentindo? Agora ela já sabia o que ela tá sentindo. E aí eu ia, né? Por que você tá sentindo isso? Aí ela não sabia, não conseguia me dizer. Aí eu ia falando, por isso, ia contando os prováveis porquê. Eu ia relacionando situações. E a pessoa falava, por isso. Então eu entendi que minha habilidade era identificar emoções. Por muito tempo. Falar com almas. Oi, Daiane, tudo bem? Só que, tanto é que o slogan da minha mentoria é resgatar almas através da lapidação emocional. Isso é muito forte, muito bonito. E eu tem um dia extraordinário, querida. E aí quando eu tava lá nesses atendimentos, falando ali com as almas das pessoas, eu só conseguia ver esse sofrimento. Mas o nosso corpo, existe um negócio que chama sistema imunológico. Esse sistema imunológico é a barreira de defesa do nosso corpo físico, do nosso sistema fisiológico. Só que quando essa barreira de defesa, vou fazer aqui uma simulação para vocês. Quando essa barreira de defesa ela não foi suficiente, na verdade não é porque ela não foi suficiente, mas quando ela não está boa, tem a doença, tem-se uma patologia a partir disso. Só que
antes de atingir o nosso sistema imunológico, essa barreira, existem algumas barreiras. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, para que vocês possam entender. Vou mostrar, acho que fica mais fácil. E é como se fosse as camadas da pele, mas eu vou explicar aqui pra vocês entenderem. Aqui nós temos uma camada. Aqui nós temos outra camada. Aqui nós temos mais uma camada e aqui nós temos mais uma. Temos 4 camadas aqui. E aí o que acontece? É uma camada espiritual, uma camada emocional, uma camada energética e a camada imunológica. Então, quando atinge o seu sistema imunológico, essas camadas aqui, essas barreiras não foram suficientes para te proteger. Então, quando manifesta qualquer doença nesse mundo físico, e quando eu falo doença, pode ser um diabetes, pode ser um colesterol, pode ser uma AIDS, pode ser um câncer, pode ser um aneurisma, pode ser qualquer doença que você tem. Pode ser uma dor na coluna. Porque essa barreira aqui é a última. E durante anos a ciência estuda o sistema imunológico. Só que antes de atingir o sistema imunológico, existem alguns sistemas que têm a mesma função do sistema imunológico, que é a barreira espiritual, a emocional, na verdade a energética, a emocional, e aí vem esse sistema imunológico. Só que essas barreiras aqui, elas não são visíveis. Nenhuma delas, a única barreira que é visível de uma certa forma é a barreira do sistema imunológico. É a barreira que a ciência consegue estudar e explicar. Que você consegue colocar em laboratórios, você consegue estimular isso. E milhares de anos foram levados para que se estudasse a barreira imunológica. E se entendesse ela. Só que, imagina quantos milhões de anos, milhares de anos, sei lá, levaram-se para estudar a barreira imunológica. Para entender que existe a barreira imunológica. Agora imagina quantos mil anos ou milhões de anos já se sabe, tá, gente? Essas barreiras que eu passei para vocês aqui, muitas pessoas já sabem delas, muitos cientistas. Mas agora para estudar isso, para provar isso, é mais difícil. Porque é algo sutil, é como o ar. Aqui eu sei que existe o ar, mas eu não pego. Entendeu? É difícil eu explicar esse ar. O oxigênio que está no ar, ele é um gás estudado. Tem suas moléculas dentro da química. Mas o ar em si, esse vácuo, que a gente chamaria vácuo quântico, sei lá, não dá para se explicar. Talvez a física quântica explique, mas enfim. Então a gente tem aí essas barreiras. E enquanto a ciência não conseguir visualizar isso, para que leve-se isso ao estudo, a gente vai ficar sempre voltado com a nossa atenção no sistema imunológico. E antes do sistema imunológico, existem coisas extremamente importantes. Então, o sistema imunológico é como se fosse uma distração. Como se fosse a distração para foca aqui no imunológico. Mas se você focar no imunológico, sua vida está resolvida. Esquece o resto. E não. É como se fosse uma película, uma capa. Que ela é tão fininha, o sistema imunológico é tão fino, é tão transparente, que parece que não existe mais nada depois, ou nada além disso. Então a gente precisa entender que a nossa saúde, ela não depende só do sistema imunológico. E aí a gente entende que existem corpos sutis. E esses corpos sutis são essas barreiras que eu falei com vocês. Hoje já se estudam 7 corpos sutis.
Mas por que eu tô falando disso? Porque esse tema aqui é tricotando mesmo. Eu comecei falando dos eventos e já caí aqui. Porque isso é algo que está sendo colocado aqui agora, que está sendo clarificado aqui agora. Eu não tinha isso aqui em mente para falar com vocês. Mas eu comecei a falar de uma coisa e passei para outra muito louca. Quem tá aí desde o comecinho viu isso. Só que eu comecei a falar do evento. E lá nesse evento que eu fui quinta e sexta, o cara perguntou: qual é a sua habilidade? E aí eu falei: a minha habilidade é identificar emoções, sentimentos, clarificar, traduzir isso para as pessoas. Só que a minha verdadeira habilidade, sim, é essa. Mas a minha maior habilidade é falar com almas. E Deus vem me preparando isso. Deus vem me preparando para que isso acontecesse. Falar com almas, eu não falo com o ser humano. Só que eu olho para você e o que eu vejo não é a sua alma, é o seu corpo físico. Porque nós temos um mundo físico. E quando eu falei de doenças e patologias, eu falei do nosso corpo. Só porque existem doenças e patologias em todo o planeta. Pobreza, discussão, tristeza, que também é algo, né? Parece físico, mas não é necessariamente, mas é manifestado no mundo físico. Sabe? Tudo isso são doenças do mundo físico. Tudo aquilo que é manifestado no físico e está contrário à nossa prosperidade. Qual que é a lei da natureza? Prosperar. Você vai plantar uma semente e vai falar assim: não cresce. É impossível essa semente não crescer se ela tem um ambiente adequado, se ela tem água, se ela tem uma adubação, se ela tem um solo fértil. É impossível ela não crescer. Qual que é a diferença do ser humano para a natureza em si? Porque a natureza não tem ouvidos. O ser humano ouve demais. Bom dia, linda, maravilhosa. E o ser humano escuta demais. E por ele escutar, ele não prospera. A natureza não escuta. Você vai falar para uma semente: não cresce. E ela vai simplesmente crescer se ela está num ambiente fértil. Já o ser humano, ele tem o ouvido que impede ele de prosperar. E aí ontem eu tava conversando com algumas meninas e a gente questionando essa questão de prosperidade. Aí ela falou assim: gente, eu não entendo. Por que a pessoa tem, sei lá, quem tem milhões e quer mais? É uma ambição, é não sei o que, não sei o que. Aí eu falei pra ela: qual que é a lei da natureza? É prosperar. E nós somos naturais, nós somos seres da natureza. E esses dias eu vi todo mundo deve ter visto aí o Instagram, acho que é Bassi, que ele chama, Luiz Bassi. O Thiago Negro, conversando com ele, perguntou lá quanto que ele fatura. Ele falou que ele fatura 1 milhão por dia. Gente, o cara parece uma munha. Ele tem a cabeça branquinha, um senhorzinho todo bonitinho. Fatura 1 milhão por dia. Você tem noção do que é isso? No mês ele fatura 30 milhões. Sabe-se lá quanto que ele fatura? Isso pode ter um dia que ele pode faturar 1,5 milhão, 2 milhões, não sei. Pelo menos por ano ele fatura 365 milhões. Você sabe o que é isso? E aí eu respondi pra ela assim: deixa eu te contar uma coisa. Esse senhor, ele está no fluxo da natureza. Porque ele só vai parar de prosperar quando ele morrer. E se ele não morreu, ele tem a obrigação de prosperar. Vocês podem observar as estações da natureza: outono, inverno, verão, primavera. Isso aqui é prosperidade. Esse ciclo só para de acontecer quando essa árvore morre. Em todas as estações ela prospera de uma forma. Ela precisa cair as folhas para se renovar. Isso é prosperidade. Cair as folhas é prosperar, porque faz parte do ciclo dela. E nós que não estamos prosperando, seja em qualquer área da nossa vida, emocional, espiritual, sentimental, familiar, financeira, qualquer uma dessas áreas, e na minha mentoria eu trabalho a roda da vida, nós que não estamos prosperando nessa área é porque nós não estamos no fluxo da natureza. Então quem está errado não é senhorzinho que ganha 1 milhão por dia. Oi, ideia maravilhosa, linda. Não é ele que está sendo fora da curva. Ele está no fluxo da natureza.
Mas quem está errado somos nós, que não estamos prosperando tanto quanto ele. Errado, que nesse mundo não existe nada errado, tá, gente? Eu não gosto muito dessa palavra. Eu diria equivocado. Porque quem sou eu para dizer que você, ou sei lá, quem tá errado? Mas equivocado. E por que nós estamos equivocados? Porque eu falei do sistema imunológico agora, daquela película fina. Todos os nossos olhares estão voltados para o sistema imunológico. Só que antes do sistema imunológico, existem alguns sistemas sutis que a ciência não consegue visualizar e por isso não explica. Ou se explica, explica como loucos. Por quê? Não é dado tanta atenção. Porque é algo muito místico, talvez, é algo muito inconcreto. Oi, Marcos, bom dia. É algo que você não consegue pegar, não é palpável. Então, e aí eu comecei a falar com elas, ela falou, realmente faz sentido. Então, a humanidade está doente, a Osvânia falou que, né, a humanidade está doente de si mesmo. E é exatamente isso, ela falou isso na última live aí. E essa doença é por não estar no fluxo da natureza. Agora, Ana Paula, como é que volta para esse fluxo? Gente, não é algo fácil. Mas há para voltar. Para você alinhar isso aí. Existe um realinhamento de emoção, sentimento, pensamento, energia, razão, consciência, inconsciente, intuição e mais alguns outros. A gente precisa alinhar isso. Mas eu tô falando aqui agora com a sua consciência e com o seu inconsciente. O seu inconsciente está entendendo. Então, o diferencial é que eu falo sempre pro inconsciente. Mas você percebe e capta com a consciência. E quando eu falo com o seu inconsciente, eu atinjo a sua alma. E é por isso que eu falo que a minha maior habilidade é falar com as almas. Porque Deus tem me preparado isso. E ontem, na imersão que eu estava, eu falei com algumas almas. Só que eu só tive essa consciência à noite, voltando para casa do carro. Na verdade, eu falei com as pessoas, eu falei com a sua alma. Só que eu falei com a sua alma algo bem superficial. E aí caiu uma chavinha assim, ó, à noite, eu tava voltando. Você falou com almas porque você fala com almas e eu te preparei para falar com almas. E dentro do carro, eu falei com essa pessoa que tá me dando carona, um ser incrível, e eu toquei na dor dela. E a reação dela foi a reação que a maioria das pessoas tem comigo. Ela explodiu, gente. Eu tava dentro do carro com essa mulher, vim de São Paulo pra cá, pra Alphaville. E ela ficou muito nervosa, e ela sabe assim. Aí eu respiro e tal. Porque meio que foge do meu controle. Só porque eu nem desespero mais, porque toda vez que eu tava fazendo a minha mentoria, e eu tocava o cerne ali, a alma da pessoa, era sempre uma explosão de raiva, de choro. Tanto é que eu queria colocar um saco de boxe. Antes de vir aqui pra mudar aqui pra São Paulo, eu já tinha falado com as meninas, eu vou colocar um saco de boxe, porque a vontade que as pessoas têm é de esfolar a minha cara no asfalto. Elas ficam explosivas, elas levantam, elas não concordam com aquilo que eu falo. E elas não precisam de concordar, porque eu não falei com a consciência delas, eu falei com o inconsciente delas. E quando elas respiram, passa um tempo, depois elas vêm e falam, é exatamente isso. Teve uma pessoa que falou comigo assim, eu não sou esse monstro, eu não posso ser esse monstro. Só que a pessoa não é esse monstro. Só que enquanto ela não enxerga aquele comportamento dela, enquanto ela não admite aquilo, ela não tem como mudar aquele comportamento. Ela não é um monstro, mas existe uma capa. Bom dia, Janete linda. Existe essa capa. E essa capa precisa ser tirada. E dentro desse carro, que eu tava vindo embora ontem, a pessoa falou comigo assim, e como que faz? Eu não quero mudar, eu não vou mudar, porque eu sou assim, a pessoa tem que me aceitar assim. Bom dia, Alessandra, linda. A pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ela tá vendo, ela usou a palavra inveja, ela tá vendo inveja em mim, o problema é ela, é dela. Tudo bem, aí eu falei com ela, eu não quero que você muda. Eu não tô te pedindo pra mudar nada. Você vai ser essa mesma pessoa, com essa mesma postura, com esse mesmo comportamento, porém uma frequência diferente. Você vai ser altiva, levantar os ombros, empinar o nariz, se empoderar de si. Porque muitas vezes a gente fala isso. Ai, mas eu não sou assim.
E as pessoas olham pra mim e me veem como sendo isso. Só que, gente, é uma coisa que eu entendi a duras penas depois que eu cheguei aqui em São Paulo. Uma coisa é o que você sente. E outra coisa é o que a pessoa visualiza, é o que você transmite pra elas. Ana Paula, mas todo mundo sabe disso. Amor, todo mundo, vírgula. Quando você sabe com sua consciência. Não é sua consciência que tem que saber. É o seu inconsciente que precisa entender que ele tem que te permitir sentir algo e ele tem que acessar uma vibração para que você transmita algo, acessar uma frequência igual um canal de rádio. Se ele não alinhar isso, se ele não entender isso, foda-se o que você entende com a sua consciência. E aí ela me perguntando, tá, mas como é que eu acesso essa frequência, como é que eu acesso essa energia? Só que ela tava tão eufórica, tão nervosa, ela não me deixava responder. Algo que talvez eu nem sabia responder. Porque eu falei com ela quando eu contei pra ela, quando eu comecei a falar com ela, eu acendi, eu apertei o interruptor. Só que quem é que vai fazer o show, quem é que vai trabalhar, não sou eu, é Deus. Eu só te contei aquilo e eu conheci ela sexta-feira. Não, sexta não, eu conheci ela quinta-feira. E desde quinta-feira ela fala comigo assim, Senhor, a gente conversando, ela falou muito da vida dela. Senhor, me fala o que eu preciso mudar. Porque eu já trabalhei tanto, o que eu preciso acessar? E ela questionando muito pra que isso aconteça na minha vida. E todo dia ela fazia as mesmas perguntas. E aí eu virei pra ela e falei, ó, você perguntou a Deus todos os dias o que precisava. E eu tô te contando o que é. Ah, tá, mas isso eu já sei, isso eu já sei. Você não é a primeira e nem a última quem fala isso. Aí eu falei com ela, olha, você já sabe com sua consciência. Eu tô falando com seu inconsciente. E ela não quer mudar. Eu falei assim, ó, então a síndrome de Gabriela, porque a mesma coisa que eu contei pra ela era o que eu tinha. E aí eu não vou mudar porque a pessoa tem que mudar. Eu falei, eu não tô te pedindo pra mudar nada. Eu tô te contando que aquilo que você perguntou pra Deus, eu te trouxe a chave, a resposta. Só que agora você precisa reconhecer isso. Mas eu não vejo isso em mim, eu não sou assim, não sei o quê. E realmente, ela não é aquilo. E eu sou uma pessoa que consigo enxergar as almas. Ela não é aquilo. Só que nesse mesmo dia, nessa mesma quinta-feira que eu peguei a carona com ela, ela deu carona para mais 3 pessoas, na verdade. Nós fomos 4 caroneiros. E aconteceu uma situação que as pessoas não conseguiram enxergar. Essas pessoas queriam até descer do carro, falar que ia pedir um Uber. E essas pessoas continuaram indo no evento, mas não foram mais com ela. E eu fui e voltei. Todos os dias. Não só esses 2 primeiros dias, quinta e sexta desse primeiro evento, como eu fui nos outros eventos, sábado e domingo. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, enfim. Então, 4 dias com essa mulher. E eu vou estar com essa mulher próximo. E foi o que eu falei com ela. Eu falei, as pessoas não conseguem... A primeira impressão é a que fica. Só que eu não olho pra pessoa na primeira impressão. Porque a primeira impressão que tá passando é o ego dela. É o engessamento do corpo dela. É o comportamento superficial dela. A primeira impressão não pode ser a que fica. Mas fomos treinados pra absorver e aceitar a primeira impressão. Porque a primeira impressão é a dor daquela pessoa. E aí eu falei com ela, eu sei que você não é isso. Você é um ser incrível, você é um ser de luz, determinada. Você é uma mulher maravilhosa. E aí ela, como? Aí eu virei pra ela e falei assim, olha, o seu corpo, eu sou analista comportamental. O seu corpo se moldou para que você sofresse menos. Oi, Rose, bom dia. Rosa, né? Rosa, para que você sofresse menos. O seu corpo, ele se enrijeceu diante de tanta dor, e ela tinha me contado que tinha passado depressão, enfim, e ela falou assim, olha, eu não era assim, eu tô maravilhosa. Eu falei, sim, eu sei que você tá maravilhosa, que você está melhor, porque nós estamos aqui para evoluir o tempo todo. E aí quando ela me falava que não ia mudar, eu falava assim, tá, mas você não quer evoluir? Tá, eu quero, mas eu já mudei muito, agora quem tem que mudar isso é as pessoas, porque eu não sou isso, eu não sei o que, não sei o que. E ela tava muito redia. E eu não tô falando que você é, mas você vibra essa frequência. Tá, mas como é que ela não deixava, sabe? Foi, enfim, muito difícil eu falar com ela. Só sei que eu falei assim, vamos tirar essa armadura.
Mas eu não quero tirar, eu não vou mudar meu comportamento, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, o que eu fiz? Só que eu fiz algo reativo, eu entendi isso hoje de manhã aqui. Eu pedi pra ela desculpa. Eu falei com ela, desculpa então, eu não devia ter te falado nada. Desculpa. Chega. E aí, quando eu pedi desculpa pra ela, ela amansou. Aí ela foi, respirou, e aí ela não tava brigando comigo, gente, ela não tava, só que ela tava com muita raiva, eu sei que não era comigo. Só que quando eu pedi desculpa, ela foi tranquilizando. E na tranquilização dela, ela começou a ter, ela mesma, ter alguns insights. E aí eu fui falando com ela, olha, você... E ela perguntava assim, pra quê? Por que eu tenho que mudar? Pra quê? Por que as pessoas me veem assim? Pra quê? Por que elas me julgam assim? Pra quê? Por quê? Porque... Não é pra quê e por quê, meus amores. Esquece esse pra quê e por quê. Porque quando a gente fica perguntando pra quê e por quê, por que as pessoas pensam isso? Por que as pessoas falam assim? Pra quê, sendo que eu não sou assim? É consciência. A gente tem que parar de perguntar o pra quê e o porquê e viver. Vive a resposta de Deus. Não pergunta pra quê e por quê. Peça apenas discernimento para que você acesse uma nova frequência. E quando você conseguir acessar essa nova frequência, com discernimento, você vai identificar quando é acionada em você essa frequência desse sentimento, dessa emoção que te impede de ir além. E quando você acessa essa nova frequência, você vai conseguir dominar essa frequência, harmonizar essa frequência, para só então mudar essa frequência. Porque se você não acessa, é impossível dominar, é impossível harmonizar e muito mais impossível mudar a frequência. Se você não consegue identificar quando essa energia, quando essa vibração, ela é acionada em você, é impossível você mudar isso. Não dá. Primeiro, você tem que ter consciência disso. E aí, quando você tem essa consciência, você vai lá. E olha só, tem duas passagens bíblicas aqui que eu nem sei mais. Acho que é 26, que eu já li aqui. 26 ou 28. Nos primeiros dias que eu fiz a live. Olha, vou ler aqui novamente pra vocês verem o tanto que isso aqui é forte que eu tô falando. Cidade aberta sem muros é o homem que não tem domínio próprio. Domínio, são dons do Espírito Santo. Domínio. E aí você quer ter equilíbrio. Desiste de ter equilíbrio. Não dá pra ter equilíbrio. Você não equilibra um sentimento, você não equilibra uma emoção, você não equilibra uma frequência. Mas você consegue dominar. E a chave é o domínio. Então, hoje, né, já falei com vocês aqui que hoje meus insights aqui, meus brilhantes flashes do óbvio estão vindo. Nossa Senhora. Então, esquece essa porcaria, essa porra de equilíbrio. Porque você não tem que ter equilíbrio de nada na sua vida. Mas domínio, sim. Dons do Espírito Santo. Cidade aberta. Compara o ser humano com uma cidade aberta, sem muros. O que é muro? Limite. Então, a pessoa que não tem domínio de si, ela não tem limite em nada. Ela é conduzida pelo seu ego o tempo inteiro. Ela não tem sentimento, ela não tem limite naquilo que ela sente, ela não tem limite naquilo que ela julga, ela não tem limite naquilo que ela age. Ai, o negócio aqui tá esquentando um pouco, deixa eu pôr aqui mais próximo de mim. Não sei se vai tá barulhando aí muito pra vocês. Se tiver ficado muito ruim o áudio, eu pus o aquecedor aqui mais próximo de vocês, me avisa aí, tá? Que tá, às vezes dá um chiado, e eu tiro ele. Então você precisa ter domínio, esquecer esse negócio de equilíbrio. Esquece essa palavra equilíbrio. É o homem que não tem domínio próprio de si. E aí em Provérbios, ó, isso aqui é Provérbios, né? Em Gênesis, olha só que maravilha. Deus os abençoe e diz: seis fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai, meus amores, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo. Dominai.
Por que que você e eu não dominamos sobre todas as coisas que existem no planeta Terra? Por que que nós não dominamos? Por que que nós não dominamos? Já parou para pensar nisso? Porque não temos domínio próprio de quem somos. E é impossível dominar o planeta, ou tudo aquilo que vive no planeta, sem antes dominar quem somos, sem antes dominar o nosso cérebro, o nosso ego. E aí ontem, lá na hora do almoço, eu tava falando com uma moça lá, e eu falei com ela, eu costumo dizer dentro da minha mentoria, é algo pesado, nós temos que adestrar o nosso cérebro. Ana Paula, mas eu não sou um animal. Meu bem, olha só, você não é, mas você é. Porque o seu corpo físico, essa casca que todo mundo vê, que é uma casca linda aqui, ó, uns cabelos, uma boca, um olho. Essa casca, ela é uma casca animal, animalística. Porque essa casca está na natureza, no mundo físico. E o seu corpo e o seu cérebro, ele é animal. Nós temos um sistema no nosso cérebro primitivo, como de um animal, para garantir a sobrevivência. E se não fosse esse sistema, nós não estaríamos vivos até hoje. A raça humana teria sido extinta. Então, sim, você é um animal, mas não é um animal macaco, como a ciência sabiamente disse algumas vezes. E às vezes agora a religião briga com a ciência. Tem que parar de brigar. Porque, ai, eu não sou filho do macaco, eu não vim descendente do macaco. Tá, você pode ter vindo descendente do macaco sim. Oi, Suelen, bom dia. Você pode ter vindo descendente do macaco sim. Não tô dizendo que veio ou não veio, mas pode ter vindo, sabe por quê? Porque o macaco tá na natureza. É natureza, é natural. E você é natureza e é natural. Só que o que não veio da natureza do mundo físico foi o seu espírito. E nós somos seres triunos. Então, sim, você é um animal. Só que não um animal macaco, como a ciência coloca. Você é um animal, sim. Você vive na natureza. Você, corpo físico, essa casca aqui, essa armadura, é animalística. Nem sei se essa palavra existe, tá? Mas é isso. É animal. Só que o que está dentro de você, o seu cerne, o que está em você não é animal. E aí, mais uma vez, é como as camadas que eu mostrei pra vocês aqui agora. Não é animal isso. O que te rege não é animal. Mas você vive no mundo da natureza. Então você, pra natureza, a natureza te enxerga como um animal. E agora eu tô falando mais uma vez do seu inconsciente. Você tem que alinhar com a natureza. Quando a natureza te abraçar. Porque a natureza, ela dá alimento, ela dá frutos para todos os animais que estão envolvidos nela. Quando você entendesse parte dessa natureza, a natureza vai te dar todos os frutos. Porque dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja. Então, quando você olhar para você e entender que você é um animal, mas não esse animal que a ciência colocou por tantos anos. Quando você entender que você é sim um animal, mas existe algo sobrenatural em você. Você se manifesta no mundo físico como um animal. No mundo físico, nós somos animais. E aí quando eu falo isso, e tá pesado pra mim que eu tô falando com vocês aqui, porque falei, hoje Deus tá forte aqui na minha mente, mas enfim. Mas quando na mentoria eu falo com as pessoas que nós temos que adestrar o nosso cérebro, é exatamente isso. Você não adestra um cachorro, um cavalo, um leão, sei lá o que você quer adestrar. Se você não adestrar o seu cérebro, você não vai conseguir curar as suas dores, seja ela qual for, física, financeira. Não dá para curar isso. Então adestre o seu cérebro. E quando você adestrar o seu cérebro, você vai conseguir direcionar o seu pensamento. E quando você direcionar o seu pensamento, você vai conseguir dominar o seu sentimento. E quando você conseguir dominar o seu sentimento, você vai deixar a sua emoção te guiar. Só que aí existe um negócio. Quem é guiado pelas emoções são pessoas reativas. Não, meu amor. Não. Não! Pessoas reativas são aquelas que querem
equilibrar as suas emoções, controlar as suas emoções através da consciência. Só que a nossa consciência ela é regida pelo pensamento. Então não dá. O que te faz ser reativo não é as suas emoções, mas sim os seus pensamentos. E tudo aquilo que você pensa te traz um sentimento. E esse sentimento ativa uma emoção, porque você não tem domínio de si. E você não tem domínio de si porque nós somos ensinados, treinados, adestrados de maneira equivocada a despertar a nossa razão e a nossa consciência para que os nossos pensamentos pudessem nos guiar. E aí nós fomos nos identificando com os nossos pensamentos. Só que a palavra identificação vem de identidade. A nossa identidade não é o nosso pensamento. Não é o nosso pensamento. Quem tá aqui desde o começo tá compreendendo, tá vendo a loucura do que eu tô falando aqui, de tudo. Eu comecei falando de evento, então por isso que isso aqui pra mim é tricotando a vida. E é um diário aqui pra mim porque eu achei já sensacional. Porque antes eu abrir isso aqui, gente, Deus falou comigo aqui, ó. Vocês têm noção de coisas extraordinárias que Deus tem me colocado. Mas enfim. Esse meu diário virtual aqui, diário extraordinário, gente, eu comecei a escrever no meu Instagram diário extraordinário, mas eu tive que apagar ali porque eu tava dando detalhes demais. Né, eu arquivei lá isso. Mas é isso, gente. Então, você precisa entender que a sua identificação está com a coisa errada. Não pode se permitir ser identificado com seus sentimentos, com seus pensamentos. Você tem que se identificar com as suas emoções. E quando você consegue acessar as suas emoções, aí você vai conseguir acessar uma nova frequência. Você vai conseguir ter domínio. Você vai conseguir ter harmonização. E você vai conseguir mudar aquela frequência vibracional. É isso, ó. Peraí. Só existe duas pontas. Essa ponta é grande, essa ponta aqui, sei lá, é a raiva. Não, raiva não. Mas pode ser, qualquer sentimento, mas só pra entender. Ignorância, arrogância, são sentimentos, tá? Não emoções. Esse sentimento aqui de arrogância e ignorância, ele tem uma frequência. Aí você fala, mas eu não sou uma pessoa arrogante, eu não sou uma pessoa ignorante. Você pode até não ser, que é o que eu tava comentando com vocês aqui antes. Mas, o que as pessoas veem? Elas veem isso. Por que elas veem isso? Porque você está na frequência da arrogância e da ignorância. Quando eu digo frequência, eu digo energeticamente. E aí você vibra essa frequência. Seu corpo está programado para modular essa frequência. Então você não é. Eu sinto uma coisa, mas eu vibro outra. Porque o seu corpo físico está programado para isso. E na ponta de cá é uma outra frequência. É uma frequência da humildade. É uma frequência da alegria. E aí, essa frequência aqui, ela não está sendo ativada. Ela não está acionada. É igual rádio. Vamos dizer aqui que é FM e aqui é AM. Tá? E você está sintonizada nessa frequência aqui da FM. Vibrando ali a ignorância, a prepotência, a soberba. Você está vibrando, mas você não é. Por isso que você sente uma coisa, mas transmite outra. Você é isso aqui, alegria, humildade, luz. Porém, contudo, entretanto, você não acionou, você não sintonizou essa estação da AM. Porque na vida só existe dois sentimentos, medo, dois sentimentos, duas emoções fortes. Tá, sei lá que médico, que psicólogo tem uma frequência maravilhosa, extraordinária, vibracional dos sentimentos. Esquece esses sentimentos, foca em dois, medo e amor. Medo e amor, só isso. Ou você vibra o medo ou você vibra o amor. E quando você vibra o medo, tudo que não presta, todas as doenças vão vibrar, vão vir, vão ser atraídas como um imã. Tristeza, raiva, angústia, ansiedade, pensamentos suicidas, depressão.
briga, discussões, inveja, arrogância, prepotência, vaidade, orgulho. Tudo isso que você não quer, inveja, ganância, tudo isso que você diz não ser, você vai acessar essa frequência. Você vai vibrar por mais que você não é. E eu sei que você não é. Eu tenho certeza absoluta que você não é. Porque eu sei quem você é, eu conheço o seu cerne. Mas as pessoas não vão ver isso, porque elas foram programadas para a primeira imagem é a que conta. As pessoas foram programadas de maneira equivocada para ver a sua primeira imagem, ou seja, acessar a sua primeira frequência. Algumas ainda têm um discernimento e um bom senso de olhar para você após essa primeira imagem, mas são poucas. E quando, beleza, você vai lá, olha só, você vai lá e tem um segundo contato com a pessoa. Primeiro ela olhou pra você e viu aquela arrogância, aquela prepotência ali. Aquela vaidade ao extremo. Falou, vixe, nariz empinado, não gostei muito dela. Mas vou dar uma segunda chance. Aí na segunda vez que você encontra com essa pessoa, fala, nossa, ela não é tudo aquilo que eu pensava. Realmente, ela é gente boa, ela é alegre, ela é de bem com a vida. Ela é uma pessoa boa, uma pessoa humilde. Eu achava que ela era soberba. Ok. Só que aí você começa a viver com essa pessoa, ter contato com essa pessoa. E o que acontece? Você tem alguns comportamentos. Você é um ser humano. E você é uma programação. E esses comportamentos, a pessoa olha pra você e fala, meu Deus, mas tá esquisito isso aqui. Só que a pessoa não consegue desvincular o seu comportamento de quem você é. E aí ela vai te julgar pelo seu comportamento. E o seu comportamento, ele tem uma programação. Perceba. E aí esses pequenos comportamentos vão deixar essas pessoas mais arredias. Então quando ela chega a você, você tem um acesso com essa pessoa, você se relaciona com essa pessoa e ela tira aquela casca ali. Ah, ela não era tão como eu pensei, ela era uma pessoa gente boa, é legal. Ela começa a olhar para os seus comportamentos. Porque nós estamos o quê? Programados para analisar as pessoas quanto aos seus comportamentos. Gente, você não é o seu comportamento. Eu sei que você é aquilo que você faz, mas você não é o seu comportamento. O seu comportamento ainda é a sua consciência. Você é mais do que o seu comportamento. É isso. Já são 7h06, hein? Que loucura dessa live aqui hoje. Desse meu diário desabafo aqui. Tricotando a vida. Acho essa live que tinha que ter jeito, a gente coloca aqui, ó. Tricotando a vida, diário extraordinário e doido. Fica muito grande esse nome. É tanta coisa. Porque esse aqui é um diário, gente. Vocês têm noção do que isso aqui vai acontecer comigo. Vocês não têm noção disso que eu falei aqui pra vocês, mas enfim. Então, vocês estão entendendo? Vocês não são o comportamento de vocês. Vocês não são aquilo que as pessoas veem. Mas eu entendo. Eu sei que nós somos programados para agir desse jeito. De maneira equivocada. E agora, a gente precisa acessar essa nova frequência aqui. Se existe qualquer sofrimento na sua vida, qualquer sofrimento, em qualquer área da sua vida, por menor que seja esse sofrimento, por minúsculo que seja esse sofrimento, você está na frequência do medo, do sofrimento. Mas, gente, quando eu digo isso, eu não estou dizendo para não ter dificuldade e não ter problemas. Dificuldade e problemas são diferentes de sofrimento. Sofrimento é apego e é do ego. Não me interpretem mal. Na frequência do amor, você tem milhões de problemas. Você tem milhões de dificuldades. Mas existe aquele alinhamento que eu falei com vocês aqui. E esse alinhamento é o que te permite passar por todos esses problemas sem sofrimento. Então, se você sofre, você está numa frequência equivocada. Mas se você tem todos os problemas do mundo e não sofre, você está numa frequência de amor. E essa frequência é a frequência que Deus vibra.
Você pode dizer que Deus é todas as coisas. Sim, Ele é todas as coisas. Ele é incrível, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário, Ele é misericordioso, sim. Só que tudo isso é amor. Ele é paz, Ele é saúde, Ele é alegria, Ele é prosperidade, Ele é abundância. Tudo isso é amor. Todas as coisas que você quer vibram na frequência do amor. E se você não acessou essa coisa ainda que você quer, é porque você não acessou a frequência do amor. Você não sintonizou na rádio do amor. Ah, mas eu sou um ser dócil, um ser amável. Ok, mas naquela área você não está sintonizada na frequência do amor. É por isso que você está sofrendo naquela área. E quando você sintonizar a frequência do amor naquela área, você não vai sofrer mais. Então vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ou eu aqui, Ana Paula, estou entendendo? Porque isso aqui, gente, eu já falei que é um diário pra mim, tá? Mas claro que todo mundo vai se beneficiar disso. Quem puder acessar isso, quem vê, sei lá. Então é isso. Se tá doendo em você, e quando eu digo doendo, não é dor, gente, que dor e sofrimento são coisas diferentes. Se tá doendo é porque você está sofrendo, se tá doente, é porque você está em desarmonia com a natureza. A natureza não te abraçou. E quando eu digo abraçar, é aceitar que. Mas aceitar que não é se conformar com. Exatamente isso. Porque ontem na mesa lá, quando eu tava almoçando, eu falei com a menina. Porque, gente, eu conheci pessoas aqui que são pessoas que estão na minha dor. Qual que é a minha dor hoje? Financeira. E aí, nesses eventos, eu me conectei com pessoas que são mentores financeiros. Olha esse cabelo aqui não tá alinhado com a natureza. Ele não tá na frequência do amor. Eu me dá vontade de cortar isso. Porque não tem gel, não tem nada que faz isso cair. Ele fica e depois ele volta, mas enfim. Te amo, tá, cabelo? Tá tudo certo. E aí eu falei com ela que eu tava acessando só pessoas que tinham aqui meu problema. A solução do meu problema. Porque o outro tem sempre a solução do seu problema. Mas o que acontece? Eu descobri que ela, que é uma contadora, ela tem depressão e ansiedade. E eu falei com ela, deixa eu te contar. Você precisa aceitar isso. Você aceita isso? Ela falou, eu vi que ela tem uma consciência, mas ela não aceita. Por que ela não aceita? Porque ela entendeu que quando ela aceita, ela tá conformada. A consciência dela acha isso. Porque as pessoas falam assim, você não pode aceitar, você não pode repetir, eu não sou, eu não quero, eu não consigo, eu não posso. Você não pode isso. E aí, como é que você vai mudar algo que você não aceita? Só que quando eu digo aceitar, não é se conformar. Você tem que aceitar que você tá num momento de doença, num momento de fragilidade. Porque só quando você aceita, você faz algo pra mudar. Só que, qual que é? Tô falando com o seu inconsciente mais uma vez, meu amor. Qual que é a chave do negócio? É trabalhar com o inconsciente. Aceitar é sua consciência. E agora, quando eu expliquei pra você que aceitar não é conformar, o seu inconsciente entendeu. Ah, então eu preciso e eu posso entender que eu tenho que aceitar, eu tenho que admitir que eu estou num momento de sofrimento, de dificuldade. E só então eu irei conseguir mudar, porque eu não mudo aquilo que eu não tenho consciência. Eu irei conseguir acessar uma nova frequência. Aceitar não é se conformar. Mas se você não aceita, você não aciona, você não ativa a sua consciência. E se você não ativa a sua consciência, não dá para sair daquela frequência. É algo louco. E só para encerrar e finalizar. Eu falo com vocês aqui e eu consigo visualizar tudo que eu tô falando com vocês aqui. Eu consigo trazer à minha mente. É algo estranho. Mas pessoas ansiosas têm muita dificuldade. E quanto mais ansiosa, mais dificuldade de visualizações, de sonhos. E é tão extraordinário eu perceber que hoje eu consigo visualizar as coisas. Mas eu não preciso nem fechar os olhos para visualiza você lá. Não.
Eu vou... E é assim que acontece comigo, é extraordinário, tá? Antes, eu fechava os olhos e eu não via nada. Se vieram as coisas que não faziam muito, sabe? Eram uns trem estranhos. Hoje eu visualizo e eu consigo ser guiada. Se eu estiver escutando alguém falar, antes eu não conseguiria. Eu consigo visualizar. Beleza, isso é o normal pra todo mundo. Só que pode ser normal pra todo mundo ou pra algumas pessoas, mas pra mim é extraordinário. Porque a vida é uma constante revelação, né? Eu falei pra vocês isso agora. Eu consigo conversar com você e visualizar tudo aquilo que eu falo. Quando eu falei aqui das camadas, eu consigo enxergar em sutis camadas, talvez até coloridas. Eu consigo ver algo que não existe no mundo físico, que ninguém vê. Eu tenho esse acesso. E quando eu tô falando com vocês aqui de frequência, eu consigo ver ondas aqui na minha mente. Eu consigo levar algo, eu consigo tornar físico na minha mente, porque eu conheço o formato dessa garrafa. E se eu fechar os olhos, eu consigo visualizar essa garrafa, porque antes eu vi ela física. Mas a frequência, as ondas dessas coisas que eu tô falando com vocês aqui, eu não conheço, porque eu não vi isso físico. Então, quando eu fecho os meus olhos, é difícil eu visualizar algo que eu não vi. Mas eu consigo acessar isso. É extraordinário. Gente do céu. É maravilhoso. Mas, enfim, finalizando aqui, que já são 7h15. Jesus, eu tô na mentoria agora, 7 horas. Tô desligando aqui, vou mentorar essa mulher incrível que eu... Beijo, valeu a reflexão. Valeu por você que passou aqui, por você que ficou aqui comigo todo esse tempo. Valeu por mim ter acordado, ter levantado. E agora eu vou trazer essa constância porque, gente, é extraordinário. Oi, Nilda, linda, que seu dia seja extremamente abençoado. Então é isso, eu tô saindo aqui porque eu tenho uma mentoria agora. Aí, obrigada, Ana Paula, por ter levantado da cama, mesmo tendo deitado tarde. Porque Deus está aqui presente. Ele veio acionar algo muito incrível hoje, nessa manhã. Eu desejo que você acesse a sua nova frequência, que você domine o que precisa ser dominado. E que você saia do sofrimento assim como eu. Chegou atrasada, querida, mas essa live tá incrível, tá lá no meu feed. Mas todos os dias eu estou aqui, 6h10, mais ou menos, 6h09, 6h15, estou entrando por aí. E eu conto com você, tá bom? Beijo no coração de vocês. Bora reinar nessa semana, bora desfrutar do incrível de Deus. Beijo, beijo. Fui.